Olá pessoal! Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema um pouco chato e indesejado, que são as complicações das cirurgias de mama. É lógico que todo mundo que opera, inclusive nós cirurgiões também, esperamos o melhor resultado cirúrgico e o sucesso da cirurgia. Só que infelizmente em algumas vezes, em algumas pacientes, nós temos sim intercorrências. Intercorrências essas que têm um motivo, mas elas também têm solução. E cabe a gente conhecê-las, saber como evitá-las e saber como tratar também. Então fiquem ligadinhos agora que eu vou contar um pouquinho sobre elas para vocês. Problemas de cicatrização, independente da cirurgia, a gente conta com um fator individual de cada paciente, que é a cicatrização. As cicatrizes em excesso, que são os queloides e as cicatrizes hipertróficas, são aquelas cicatrizes grossas que ficam inestéticas e muitas vezes ficam feias e a paciente tem que acabar refazendo a cicatriz. Mas elas têm como serem melhoradas, como serem reparadas, é só você aguardar o seu processo de cicatrização, para que a gente possa orientar a melhor maneira de melhorar essa cicatriz. Outra complicação de cicatriz chama deiscência de cicatriz. O que é isso? É quando um ponto abre, e isso geralmente é bem comum na mamoplastia, em que nós temos encontros de cicatrizes de direções diferentes. Por exemplo, naquela mamoplastia em que a gente faz a cicatriz do T invertido, nós temos a cicatriz ao redor da areola, na vertical da mama e na horizontal que fica no sulco da mama. Então, se vocês repararem, aquela cicatriz que fica entre a areola e a vertical, ela faz um formato de T. É o encontro de três tecidos. É uma cicatrização difícil para o organismo e às vezes elas podem abrir. Assim como o T inferior da mama, naquele finalzinho do sulco da mama, em contato com a vertical da mama. Se você reparar também, tem um Tzinho ali. Encontro de três tecidos diferentes. O organismo ele tem um pouco mais de dificuldade de cicatrizar essas áreas, porém, mesmo que elas abram, mesmo que tenham uma deiscência, elas irão fechar. Devidamente orientadas pelo seu cirurgião, através do uso de pomadinhas, de algumas orientações, mas eu garanto para vocês que elas irão fechar. E muitas das vezes as cicatrizes nem ficam feias, só que você tem que aguardar essa fase chatinha, que é uma ferida aberta, tendo que ser tratada com curativo diariamente até a sua completa resolução. E tem outra complicação de cicatrização que se chama alargamento da cicatriz. O alargamento não é nem a cicatriz hipertrófica, nem o queloide, e nem mesmo uma deiscência. Embora a deiscência da sutura, ou seja, a abertura da sutura que a gente já falou antes, com a cicatriz, pode sim ficar alargada, mas em alguns pacientes, mesmo sem a abertura de nenhum ponto, a cicatriz começa a alargar com o tempo. Ou seja, uma cicatriz que era fininha, com o passar do tempo, vai se tornando mais larga. Isso é porque alguns pacientes possuem uma dificuldade de cicatrização, dificuldade de depositar colágeno e dar tensão a essa cicatriz. Então aquela cicatriz que está cicatrizada acaba tendo uma cicatriz fraca que acaba alargando com o tempo. É possível que essa cicatriz seja refeita, porém não tem como garantir que isso não vai acontecer novamente, já que é um problema da cicatrização individual de cada um. Outra complicação menos comum, mas também desejada, é quando as próteses ficam em tamanhos diferentes, em alturas diferentes. Muitos fatores influenciam nessa diferença de altura. Muitas das vezes, o pós-operatório pode ocorrer um deslocamento dessa prótese dependendo da movimentação do paciente. Por isso que a gente pede o máximo de repouso com os braços e por isso que a gente não libera vocês para dormir de lado, porque justamente essa mama que ainda está em cicatrização não possui o local da prótese já cicatrizado. Então, qualquer posição viciosa que você acabe dormindo pode sim deslocar esse implante e favorecer a diferença de altura das próteses. Outro fator também responsável por essa diferença de altura em algumas próteses colocadas às vezes abaixo do músculo, a força muscular acaba fazendo com que um lado do tórax possa contrair diferente do outro. E isso também pode ajudar a colocar a prótese mais para o alto. Então, pode dar uma leve diferença entre as próteses. A diferença do tamanho das cicatrizes também varia muito de um paciente para o outro. E às vezes varia no próprio paciente.
Se a gente comparar dois lados, como por exemplo nas cirurgias das mamas, às vezes uma cicatriz de um lado da mama pode ficar maior ou menor do que do outro lado. Isso se deve justamente pelo fato das mamas não serem iguais. Portanto, o esvaziamento tecidual, a retirada de pele, a retirada de gordura, de glândula, é diferente de um lado e do outro. Então, às vezes, essa mama de um lado fica com mais pele sobrando do que do outro lado. Então, uma cicatriz pode ficar maior de um lado do que do outro lado. Pequenas diferenças na altura das areolas também podem acontecer. E é importante que vocês saibam que as nossas mamas, elas possuem diferenças anatômicas entre elas na maioria das mulheres. E se vocês repararem, algumas mulheres possuem a implantação da mama do tórax bem diferente. Vocês podem reparar levantando os braços e reparando se o sulco da sua mama, ou seja, se a dobra da sua mama é exatamente na mesma altura de um lado e de outro. Na maioria das vezes, ocorre uma variação da implantação das mamas. Essas variações podem ser grandes, com grandes diferenças das areolas no pré-operatório, como podem ser pequenas, quase imperceptíveis, mas sempre existe alguma diferença entre as mamas. Então, quando a gente realiza a cirurgia da mama, por exemplo, a gente senta a paciente, inicialmente a gente opera ela deitada, alguns cirurgiões já operam com a paciente semi-sentada, mas todos os cirurgiões, depois que colocam a sua areola na posição correta, na posição ideal delas, a gente senta a paciente na mesa cirúrgica. Não é que a gente senta, a mesa, ela dobra. É uma mesa especial, que é uma mesa elétrica, que a gente coloca vocês sentadas justamente para poder ver a altura das areolas, se elas estão mais simétricas possíveis. Com isso, a gente observa a altura do ombro de vocês. Então, esses detalhes todos são observados durante a cirurgia da mama. Então, é lógico que a gente não deixa uma areola mais alta ou mais baixa do que a outra. Vocês saem da cirurgia com as areolas na mesma posição. Porém, existem alguns fatores pós-operatórios que podem alterar a posição das areolas, como por exemplo, algumas pacientes apresentam desvios de coluna, outras pacientes apresentam diminuição pequena no tamanho de um membro, de uma perna em relação à outra. Isso desvia um pouco o eixo do nosso corpo e faz com que haja pequenas alterações de um lado do corpo em relação ao outro. Outro fator importante é que durante o processo de cicatrização, um lado da mama pode cicatrizar mais forte do que o outro lado, pode ocorrer uma contração da cicatriz, ou seja, um repuxamento, uma contração maior de um lado do que do outro. Então isso pode sim propiciar também essas pequenas diferenças de altura de areola. Bom, então por último eu deixei para vocês a complicação mais indesejada de uma cirurgia de mama, que é muito indesejável tanto para o paciente quanto para o cirurgião, que são as isquemias e necroses de areola. Só para vocês entenderem, toda vez que a gente opera uma mama que tem as areolas muito pitosadas, ou seja, muito caídas, areola que fica muito baixa, a gente precisa levar essas areolas para cima. Só que isso às custas da liberação de tecidos, para que a gente possa colocar essas areolas mais alto possível. Portanto, essa ascensão das areolas faz com que seja necessário que a gente solte alguns vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos são liberados muito vagarosamente, na medida que a gente vai subindo a areola. Só que alguns pacientes não conseguem ter uma vascularização para as areolas suficiente para que elas cicatrizem nessa posição mais alta. Então, essa areola pode ter uma diminuição do fluxo sanguíneo, ou seja, ela recebe menos sangue. O vaso sanguíneo que estava levando para a areola que estava lá embaixo não consegue levar o sangue para a areola lá em cima. Ou porque ele está em posição contrária, ou porque ele foi lesionado, ou porque essa mama inchou demais e isso fez com que o vaso sanguíneo ficasse muito espremido e não chegasse sangue nessa areola. Mas enfim, seja a causa que for, é uma complicação que toda paciente que vai operar as mamas deve saber, deve ter consciência e deve saber que isso vai muito além da técnica cirúrgica. Não é o cirurgião apenas que é o responsável por esse fluxo sanguíneo da areola, mas também uma definição anatômica de cada paciente. Alguns pacientes possuem muito mais vascularização nas areolas do que outras. Para mim, essa é a complicação mais indesejada de todas. O paciente precisa
precisa sim ter paciência nessa cicatrização, e o que é importante dizer é que a sua areola vai cicatrizar e infelizmente o contorno da areola às vezes é perdido, ou seja, a areola não fica tão redondinha e muitas das vezes ela fica com falhas no contorno e na coloração, e às vezes é necessário uma micropigmentação, que é a tatuagem de areolas. Bom, portanto, pessoal, como a gente pode ver, a cirurgia das mamas é uma das cirurgias mais procuradas pelas mulheres e é uma cirurgia que traz grande satisfação para todas elas. Mesmo com algumas intercorrências, todas as mamas vão cicatrizar e a gente vai procurar o melhor resultado estético possível. Por isso, é muito importante que você siga as orientações e as instruções do seu cirurgião, que programe o seu pós-operatório com repouso, principalmente com repouso dos braços, o uso do sutiã para evitar aquele edema que acaba forçando as nossas cicatrizes, e de resto é esperar para que a gente possa ter o melhor resultado possível e para que você possa aproveitar da cirurgia das suas mamas. Espero que tenham gostado desse vídeo e até mais!